Olá pessoal, tudo bem? Estamos de novo aqui para falar hoje sobre a Grécia Antiga, né? Com o professor Davi Carneiro, né? Já curte, pode compartilhar se você quiser, beleza? Pessoal, seguinte, hoje a gente vai falar da Grécia Antiga porque a Grécia Antiga ela tem muita influência na nossa vida atual, cotidiana. Eu tenho certeza que todo mundo já ouviu falar das Olimpíadas. As Olimpíadas tiveram a sua origem na Grécia Antiga, do teatro com a tragédia e a comédia. Tenho certeza que você já ouviu falar também dos soldados gregos, né? Os fortes exércitos, como Esparta, por exemplo. Os deuses gregos, Zeus, Poseidon, né? Os gregos eram politeístas, então tenho certeza que todos vocês já ouviram falar. E também da filosofia grega. Beleza? Olha só, pessoal, para começar a gente vai falar da localização da Grécia Antiga, né? Porque a Grécia se localiza numa região chamada Península Balcânica e é banhada então por vários mares, como toda a península. Então você pode observar esses mares aqui por esta imagem: o Mar Jônico, o Mar Adriático, o Mar Egeu e o Mar Mediterrâneo. E é interessante a gente analisar que com essa proximidade dos mares, vai haver uma facilidade do contato com outros povos. Os gregos, um dos destaques da civilização grega foi justamente esse contato ali pelo mar Mediterrâneo com outros povos, como os fenícios, por exemplo. Além disso, é importante a gente lembrar o seguinte: a Península Balcânica é uma região extremamente montanhosa. Aqui por essa imagem a gente consegue perceber como tem muitas montanhas, né, muitas colinas aqui, e isso dificulta a plantação, dificulta a agricultura. Além disso, você vai ter uma região pedregosa também, o que dificulta mais ainda, né? Então, se você observar, você vai ver aqui pelas regiões que estão de verde que existem poucas terras férteis nessa região. Isso faz com que os gregos tivessem que arrumar outras atividades para conseguir se desenvolver. Uma delas é o comércio marítimo, como a gente já tinha falado, como tem essa questão dos mares ali na Península Balcânica, isso facilita o contato com outros povos, inclusive no comércio, né? Outra coisa que essa região ser montanhosa facilitou foi o surgimento das cidades-estado. Cidades-estado são cidades que não são unidas por um poder central, elas são independentes, cada uma tem a sua própria organização. E aqui na Grécia isso aconteceu porque a comunicação entre as cidades era muito difícil, você não tinha as tecnologias de comunicação que a gente tem hoje. Então, a comunicação entre as cidades era muito difícil, o que facilitou com que cada uma delas se organizasse de uma forma. Outra coisa importante é lembrar que vários povos habitaram a região da Península Balcânica no período da Grécia Antiga. A gente destaca 4 deles: aqueus, eólios, jônios e dórios. E cada um deles vai ter o seu destaque aí, as suas contribuições. Começando pelo que a gente chama de período pré-homérico, que é a civilização cretomicênica, criada pelos aqueus. Os aqueus vieram do norte da Península Balcânica e eles se estabeleceram em uma cidade que a gente chama de Micenas. E a partir da cidade de Micenas, eles foram se expandindo pela região, inclusive pela ilha de Creta. É por isso que a gente vai chamar essa civilização de civilização cretomicênica, por causa da cidade de Micenas e da ilha de Creta. Beleza? Aqui a gente vai ver alguns desses destaques dessa civilização cretomicênica, a civilização dos aqueus. A começar por uma construção lá na ilha de Creta, que é o Palácio de Knossos, né? Um palácio luxuoso, onde ficava o rei da ilha de Creta, onde inclusive eram guardados grãos e guardados outros impostos, né? Que eram coletados ali pelo rei de Creta. Então, algo bastante luxuoso. Até hoje você tem algumas ruínas e a gente ainda consegue ver desenhos aí bastante elaborados nas paredes do Palácio de Knossos. Outro destaque da civilização cretomicênica são as acrópolis, né? São cidades construídas no alto de colinas, tá? Que a gente vai chamar de acrópolis. Aqui, nesse caso, a gente tem a Acrópole de Atenas, que não foi construída na civilização cretomicênica, mas eu achei importante a gente lembrar como funcionava isso. Então, você tem um morro, a colina, e se constrói uma cidade lá em cima, né? Acro de alto, pole de cidade. Então, é uma cidade no alto, uma característica também
da civilização creto-micênica. O Palácio de Knossos, ele é uma exceção, vamos dizer assim, no modo de se construir das cidades-estado da civilização creto-micênica, né? A maioria das cidades-estado tinha o que a gente chama de megaion, a casa do chefe, que é onde o chefe recebia as pessoas e aonde ele morava e tal. Então são casas mais simples, com 2 andares. Então tem que tomar cuidado, porque não é toda cidade-estado creto-micênica que tem um palácio. Né? A maioria tinha esta casa mais simples, que é o megaion, onde ficava o chefe da cidade. Aqui a gente tem uma questão interessante, né? Que é a cidade de Micenas e a civilização creto-micênica aqui se espalhando. Ó. Aqui é a ilha de Creta. E aqui a gente vai ver a cidade de Troia, né? Também chamada de Ilion, que eu tenho certeza que todo mundo já ouviu falar, né? Por causa da Guerra de Troia. Aquela versão que todo mundo conhece, a gente vai falar dela daqui a pouco, ela é uma versão mítica, né? Ela não aconteceu de fato. Porém, é importante a gente lembrar que houve um conflito realmente das cidades gregas com Troia, mas esse conflito ocorreu pela disputa do comércio aqui, ó, pelo acesso ao Mar Negro, tá bom? Então, não com aquela questão de cavalo e os heróis e tal, mas de fato existiu um conflito entre as cidades gregas e a cidade de Troia. Tudo bem? Uma coisa importante para a gente é falar sobre Homero, né? O Homero, nossa senhora, o Homero, ele é um poeta, na verdade não se tem muito consenso sobre a existência dele ou não, mas existem 2 obras que são atribuídas ao poeta Homero e que essas obras acabaram influenciando muito do que a gente sabe sobre a Grécia Antiga. Quais são essas obras? A Ilíada e a Odisseia. Tudo bem? A Ilíada ela é muito conhecida, principalmente pela história do cavalo de Troia, que eu tenho certeza que todo mundo aqui já ouviu falar, né, de alguma forma, porque a Ilíada, ela fala, eu estou em cima aqui do negócio, mas a Ilíada, ela fala do conflito entre Troia e as cidades gregas. E pela Ilíada, a gente vai ver o rapto, né, da mulher grega Helena e como o Paris, filho do rei de Troia, se apaixonou por ela e a levou para Troia. E aí nessa história a gente percebe algumas coisas como o caso dos deuses gregos, né? Essa história mostra muito a participação dos deuses, porque os deuses gregos, eles tinham comportamentos humanos. Então você vai ver o deus que trai, o deus que mente, o deus que briga com o outro, o deus que tem inveja. É uma característica interessante, né, da religião grega, que aparece muito nessas obras do Homero, né? A parte mais conhecida da Ilíada é o cavalo de Troia, né? Quando os gregos enganam os troianos, fingindo que haviam desistido da guerra e dando um cavalo de presente. Só que esse cavalo estava cheio de soldados gregos. Muito legal receber o presente dos gregos, né? Outra coisa que a gente vê aí nessa parte da Ilíada é a história do herói Aquiles, né? Aquele que foi banhado em uma fonte que o deixou invencível, né? Porém, foi segurado pelo calcanhar. Então, o grande ponto fraco dele é o calcanhar. Outra história aí do Homero é a Odisseia. A Odisseia, eu costumo dizer que é uma espécie de Ilíada 2, ou a segunda temporada de Ilíada, porque ela vai contar a história de um herói, o Odisseu, também chamado de Ulisses, voltando para casa. Só que nessa volta ele passa por diversos obstáculos impostos pelos deuses, né? E aí ele vai ter que enfrentar as sereias, ele vai ter que enfrentar um ciclope. Então ele vai passar por vários momentos aí de obstáculos, tanto que até hoje, quando a gente fala que alguém vai fazer alguma coisa muito difícil, a gente fala que a pessoa vai passar por uma odisseia, né? Porque o caminho do herói Ulisses, né, o Odisseu, foi muito complicado na sua volta para casa. Tudo bem? E aí a gente passa para o período homérico. A gente vai sair da civilização creto-micênica com as suas cidades-estado para
partir para o período homérico, porque o período homérico foi um período em que jônios e dórios invadem a Península Balcânica, então foi um período de bastante conflito, de guerras, e isso faz com que grande parte da população das cidades-estado fujam, né, para o campo, para a área rural. Então, nesse período que a gente chama de período homérico, vai haver uma sociedade agrícola, uma sociedade mais voltada para o campo, em comunidades de subsistência. Então você vai ter uma queda do comércio, porque essas comunidades estão plantando para se alimentar, beleza? Essas sociedades vão viver em grandes famílias, né, nas famílias extensivas, que a gente chama de genos. E essas famílias vão viver em lugares que a gente chama de oikos, tudo bem? Então, você percebe aqui o que seria um oikos, né? Um lugar para essa comunidade, para esta família viver, para esta genus viver. Inclusive a palavra genus vai influenciar depois no que a gente usa hoje de gene, genética, né? Essa questão familiar. Tudo bem? O período homérico, ele dura um tempo, mas ele vai ter uma mudança, porque por dois motivos principais, né? Um deles é que vai haver um comércio marítimo voltando, principalmente pelo contato com outros povos, como é o caso dos fenícios, né? Um povo conhecido pelo comércio que habitava ali onde hoje fica o Líbano. E você vai ter também um crescimento populacional. E nesse crescimento das famílias, você vai ter pessoas que começam a enriquecer mais do que as outras. E como elas vão enriquecendo mais do que as outras, elas vão se tornando chefes das outras e tal, e você vai tendo uma aristocracia, né? Um grupo que começa a comandar, né, por meio da riqueza, por meio das heranças, começa a comandar o restante da família. E assim vão surgindo novamente as cidades-estado. A gente passa dessa forma para o período arcaico, onde as cidades voltam a crescer. A gente vai chamar as cidades-estado da Grécia de polis. Então, toda vez que a gente falar de polis, nós estamos falando das cidades-estado da Grécia. Beleza? Outra coisa importante é que essas cidades-estado gregas, elas têm uma diferença, porque outras civilizações já tiveram cidades-estado, como foi o caso, por exemplo, da Mesopotâmia, que tem vídeo, inclusive, da Mesopotâmia aí. E as cidades-estado da Mesopotâmia, elas não tinham uma característica que a cidade grega tem. Porque as cidades-estado gregas, as polis, elas tinham a ideia de se discutir questões públicas com uma parte dos que eram considerados cidadãos. Não era todo mundo que era considerado cidadão, porém, é importante a gente analisar que existe sim, né, uma participação maior do que acontecia nas outras cidades-estado de outras civilizações. Nesse tempo, vai haver um crescimento populacional e muitas vezes vai ser necessário fazer uma migração dessa população em crescimento. É por isso que as cidades-estado da Grécia começam a conquistar outras regiões que eles vão chamar de colônias. A gente pode observar aqui, ó, uma série de cidades nesse mapa aqui, uma série de cidades que se tornaram cidades colônias da Grécia, né? Então, as cidades-estado da Grécia se tornavam metrópoles e as cidades dominadas se tornavam colônias, né? Então, a metrópole, ela é a cidade mãe da colônia. Então, por exemplo, os deuses que abençoavam, os deuses que protegiam a cidade mãe, a metrópole, também protegiam a colônia. Então, isso vai ajudar muito na difusão, na questão de se espalhar a cultura grega pela região do Mar Mediterrâneo e do Mar Negro. Tudo bem? Porque eles começam a levar, né, pessoas para essas regiões e logo a cultura vai junto, né? Toda a ideia daquela civilização. Tudo bem? Com o desenvolvimento das cidades-estado, das polis, a gente parte para o que a gente chama de período clássico, que é o período mais famoso da Grécia Antiga. Né? Esse período vai se destacar justamente por duas cidades-estado, que eu tenho certeza que todo mundo já ouviu falar, que é Atenas e Esparta, beleza? E elas, obviamente, têm diferenças muito grandes. A cidade de Esparta é uma cidade fundada pelos dórios, tá? Ficava na península do Peloponeso, que está aqui, ó. Dentro da Península Balcânica, você tem a região do Peloponeso, e aqui, inclusive, está a cidade de Esparta.
E ela vai se destacar justamente pela atuação militar. Os espartanos tinham uma força muito grande. Olha só, os espartanos, eles tinham na guerra, né, a base da sua civilização. Então, desde cedo, né, por exemplo, um espartano quando nascia, ele já era analisado, né, caso o bebê não fosse considerado forte para se tornar um bom soldado, ele era arremessado de um precipício. Então, os espartanos levavam essa questão da guerra sempre muito a sério. Então, toda a sua organização é pensada nessa questão militar, na questão da guerra. Né? E para isso eles se organizavam em uma oligarquia, né? Que é o poder de poucas pessoas. Um grupo pequeno, que é o chamado de espartanos ou espartíatas, é que comandavam, tá? Esparta. Porque numa guerra você não pode ter muita gente decidindo. Você tem que fazer decisões mais rápidas. E por isso você vai ter uma oligarquia. Pensou em Esparta? Pensou em guerra e oligarquia. Tudo bem? Vamos ver então como se estruturava a sociedade grega ali de Esparta. Ó o Vascão. Vamos lá então, pessoal, sociedade espartana. Essa pirâmide social vai mostrar então primeiro os espartanos. Em alguns livros você vai encontrar espartíatas, que eram o quê? Os descendentes dos dórios. Eram aqueles considerados puros, melhores na sociedade espartana, eram os grandes comandantes militares, eram eles que faziam os grandes treinamentos, dominavam toda a cidade. Depois você vai ter os periecos. Os periecos eram pequenos agricultores, artesãos, pessoas de outras cidades-estado que não eram descendentes diretos dos dórios e por isso não tinham nenhum tipo de poder político. E por último, os ilotas, que eram pessoas escravizadas lá em Esparta. Tudo bem? Temos que lembrar que a escravidão nesse período ela é diferente do que a gente está acostumado a falar aqui no Brasil. Então, cuidado, porque os ilotas eles eram principalmente prisioneiros de guerra. Né? Na Grécia Antiga, a escravidão ela estava ligada a dívidas e aos prisioneiros de guerra. Beleza? Se fosse hoje, eu tava bem ferrado, viu? Por causa das dívidas. Tô brincando. Pessoal, falando agora da sociedade de Atenas. Atenas bastante diferente de Esparta, uma cidade fundada pelos jônios e que se localiza numa região que a gente chama de Ática. Fica aqui, ó. Aqui já dá para ver a Ática e dá para ver também a cidade de Atenas. E Atenas vai se destacar, diferente de Esparta, pela sua organização política. Não que os atenienses não tivessem um exército, não é isso. Eles tinham, mas essa não era a parte principal da cidade de Atenas. E a cidade de Atenas vai se destacar por várias coisas, né? Inclusive pela questão da filosofia que a gente falou no começo, né? A questão das poesias gregas, dos teatros, isso vai aparecer muito em Atenas, né? Mas aqui a gente vai frisar mais a questão da democracia ateniense. Hoje em dia a gente tem um conceito mais amplo de democracia, mas os gregos eles iniciaram essa discussão, né, da ideia de democracia, de mais pessoas participarem das decisões da cidade. Então, olha só, a gente vai ter aqui, por exemplo, a democracia ateniense, decidindo questões do cotidiano da cidade, o que já é diferente do que a gente está acostumado. Porque a gente tem a ideia de se eleger a gente elege um representante, a gente tem uma democracia representativa. Eles não, eles tinham uma democracia direta, uma democracia em que você votava diretamente no que estava precisando, né? No que precisava ser decidido, em vez de eleger um representante. Outra parte importante aqui é que a democracia ateniense ela era muito restrita. Hoje no Brasil, podem votar todas as pessoas com mais de 16 anos. Pode ser homem, mulher, pobre, rico, qualquer pessoa. Só que naquele período não é assim. Então, a democracia ateniense, ela restringia, ela tirava a participação de mulheres, estrangeiros e escravizados. Lembrando que os estrangeiros aqui não eram pessoas que nasciam fora de Atenas, e sim pessoas que não tinham pais atenienses. Para você ser considerado um ateniense, não bastava nascer em Atenas. Você tinha que ter uma família inteira
que era considerada ateniense, ok? Então não é uma questão de onde você nasceu, e sim da sua família, tá bom? Ah, mas assim é fácil, né? Falar que é democracia, mas quase ninguém participa. De fato, você tem uma participação menor das pessoas. Porém, é importante que você entenda que para aquele período isso é um grande avanço, beleza? Então, como funcionava? As pessoas que podiam votar, elas eram chamadas para uma grande assembleia chamada de eclésia. Então, todos os considerados cidadãos, as pessoas que podiam discutir e votar, participavam de uma assembleia chamada eclésia. Tudo bem? Parece nome de vó, não parece? Eclésia. E aí o que acontece? A eclésia, essa grande assembleia, ela discutia e votava leis propostas pelo Conselho dos 500, que eram 500 cidadãos sorteados que elaboravam as leis e elaboravam coisas a serem votadas, as pautas, e a eclésia votava aquilo. Para organizar essas votações, ocorria o que a gente chama de divisão, que são divisões que eles chamavam de demos, daí o nome democracia, né? Então você tinha em Atenas diversas demos aonde as pessoas votavam. Tudo bem? Tranquilo? Nessa questão dos legisladores, das pessoas que faziam as leis, nós vamos destacar dois. O Solon, que vai abolir a escravidão por dívida, porque como eu disse, o que acontece? Na Grécia Antiga, a escravidão podia ser por dívida ou se você fosse um prisioneiro de guerra, se você fosse endividado ou um prisioneiro de guerra. E o que acontecia? Muitas vezes a pessoa mais pobre acabava não votando porque ela ficou endividada. E ele vai criar também o voto censitário. Por quê? O voto censitário, ele é um voto em que só as pessoas mais ricas votam. Com isso, ele vai incluir comerciantes ricos, porque antes só votavam as pessoas das famílias que a gente vai chamar, depois a gente vai ver na sociedade, das famílias que a gente chama de eupátridas, que eram as pessoas mais tradicionais, né? Colocando o voto censitário, o Solon acaba incluindo outras pessoas, mas a democracia ainda era bem restrita. E aí vai aparecer um outro legislador, o Clístenes, que vai ampliar a participação política para todos os homens livres, maiores de 21 anos e filhos de atenienses. Então vai aumentar um pouco. É óbvio, gente, é uma democracia muito restrita, né? Que exclui mulheres, estrangeiros e escravizados. Porém, para aquele período, isso foi quase uma revolução, beleza? Vamos analisar aqui duas imagens, duas charges falando sobre isso. A primeira delas vai mostrar aí um ateniense aqui falando, né? Enquanto uma mulher, um estrangeiro e um escravizado tentam participar, mas são impedidos, né? Mostrando como é restrita, né? Essa participação dos gregos nesse tipo de democracia. Na outra charge, você vai ter aqui um cara falando que todos votam e bastante gente, menos as mulheres, aí já diminui, nem os escravos, aí já diminui, nem os pobres, aí já diminui, nem ninguém com menos de 30 anos, aí já diminui. Fora isso, todos votam, aí já não tem quase ninguém. Vamos falar um pouquinho da sociedade ateniense? Assim como a gente falou da sociedade espartana, a gente vai falar agora da sociedade ateniense. Mas aqui eu peço que vocês tomem cuidado, porque cada lugar que você vai estudar, se você está estudando por uma apostila, ou por um site, ou por um livro, vai ter algumas alterações. Então tome cuidado, tá? Nessa parte e veja qual é o interessante para você, beleza? A sociedade ateniense vai ter primeiro os eupátridas, que eram aquelas pessoas das famílias mais antigas, descendentes dos jônios, os grandes proprietários de terra, tá? Lá de Atenas. Você vai ter também os georgóis, que vão ser comerciantes, artesãos, pessoas que são livres, são filhos de atenienses, mas não são tão tradicionais e tão ricas quanto eram os eupátridas. Em alguns livros você vai encontrar esses georgóis com o nome de demiurgos. Tudo bem? Beleza? Aqui eu falo uma coisa importante para você.
São esses Yorgóis que são incluídos lá, primeiro pelo Solon, quando ele coloca os comerciantes mais ricos, que não eram eupátridas, mas eram ricos, e depois pelo Clístenes, quando ele coloca que todos os homens livres, filhos de atenienses, maiores de 21 anos, podiam votar, ele está colocando justamente esses Yorgóis na votação na democracia ateniense. Você vai ter também os estrangeiros, que, como eu disse, são pessoas que não eram filhos de atenienses, mesmo que tivessem nascido em Atenas, e os escravizados. Primeiro, escravizados por dívida e prisioneiros de guerra, e depois só prisioneiros de guerra, porque o Solon acabou lá com a escravidão por dívida. Pessoal, fizemos um vídeo aqui curto e é importante a gente lembrar aqui de algumas coisas que não estão no slide, mas que vale ficar, que é a questão da religião grega, da mitologia grega de Zeus, Poseidon, Hades. Acho que vale a pena você dar uma olhada, pesquisar sobre isso. E também essa comparação entre Atenas e Esparta, que é sempre muito falada e vale a pena também a gente dar uma olhadinha. Beleza, pessoal? Valeu, tchau, tchau. Espero que eu tenha ajudado vocês. Um abraço. Agora acabou mesmo. Tchau, tchau.